Fala galera, começando mais uma aula aqui de Cálculo 4. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de equações diferenciais exatas, sendo que dessa vez a gente vai tratar dos casos onde a ED não é exata a princípio e a gente acha um fator integrante que torna ela exata. A gente já viu o fator integrante antes na equação linear, onde a gente multiplica para tornar ela uma equação de variáveis separáveis, né? Para tornar ela uma equação mais fácil de ser resolvida. É porque a gente vai multiplicar e vai dizer que é uma regra do produto e aí vai simplificar a coisa, né? A parcela vai desaparecer. E aqui o fator integrante tem outra função, já que é inexata, a gente quer um fator integrante para tornar ela exata, né? Vamos mostrar isso aqui na prática. A forma básica da equação, né? A forma diferencial, né, dela vai ser algo do tipo que a gente já viu, né? P de xy dx mais q de xy dy é igual a zero. Isso daqui foi o que a gente viu. Essa aqui não é uma equação exata, isso aqui é a forma diferencial. E aí ela pode ser exata ou não exata. A gente viu que a condição suficiente para ela ser exata, e ela é exata se, somente se, del P, del Y foi igual a del Q, del X. Que como a gente já viu, P como P de XY é del F, del X, e Q de XY é del F, del Y, isso aqui é a mesma coisa que del 2F, né? Del 2F, del Y, del X, tem que ser igual a del 2F, del X, del Y. Onde F é a nossa função, né? F de XY e tal, que a gente viu antes. Isso aqui tudo na aula passada, eu só estou relembrando, tá? Porque que ela é exata por essa razão. Então, né? Sem mais delongas, vamos supor o caso onde del P, del Y é diferente de del Q, del X. E aí vai entrar o nosso jogador aí, é o fator integrante. E aí a gente vai dizer que existe um mit xy, né? E a gente vai multiplicar a equação, vou dizer que é a equação 1 aqui, a gente vai multiplicar 1 por mit xy. E a nossa equação 1 vai ficar mit xy, p de xy dx mais mit xy q de xy dy, e isso daqui é igual a zero. Quando eu multiplicar o lado direito, que no caso é 0 por mit xy, vai dar igual a zero. Eu tô fazendo umas pausas às vezes nesse vídeo que eu tô tomando um cafezinho aqui. Enfim. Então agora a gente vai chamar isso daqui de P. Esse aqui é o meu novo P. E esse daqui é o meu novo Q. Tá? Eu sei que pelo fato de a gente já ter um Q aqui e a gente já ter um P, talvez isso confunda. Mas pense que a gente tá chamando isso aqui de P' e de Q'. E novamente a condição para uma equação diferencial, uma equação da forma diferencial ser exata é essa daqui, né? Del P', del Y tem que ser igual a del Q', del X, tá? Então a gente vai ter que, substituindo, a gente vai ter que del Y de mi vezes P. Eu não vou colocar o xy entre parênteses porque vai ocupar espaço, mas saibam que mit xy e p de xy igualmente q de xy são funções de x e y. A gente vai ver que o mi, para o caso para o caso que a gente vai trabalhar por enquanto, o mit xy vai ser uma equação, vai ser uma função apenas de uma das variáveis, uma função ou de x ou de y, porque do contrário a gente ia ter que resolver um EDP e não um EDO. Então, vamos lá, isso aqui é igual a del Q', del X, que é del X de mi vezes Q. Tranquilo até aqui, né? Então aqui a gente vai fazer a regra do produto, né? A gente vai ter que
del mi del y vezes p. Eu vou colocar embaixo porque eu já estou vendo que não vai sobrar espaço. Enfim, fazendo a regra do produto aqui de cima, del mi del y vezes p mais mi vezes del p del y. Isso aqui é igual a del mi del x vezes q mais mi, que multiplica del q del x. E agora a gente vai para a questão da simplificação, tá? Como falei que a gente ia simplificar esse mi de xy, dizendo que o mi de xy é uma função de x ou é uma função de y. Do contrário, a gente ia ter que resolver um EDP aqui, né? Porque para a gente achar o mi, e o mi depende de x e y, então a gente ia ter que resolver del mi de x e del mi de y. Ou resolver EDP no caso. Então a gente vai ter a condição, né? Duas condições, ou mi é igual a mi de x, ou mi é igual a mi de y, tá? Ou seja, ou mi é igual a mi de x, ou mi é uma função de x, ou mi é uma função de y. Vamos ver como é que vai ficar a nossa equação 2 quando eu aplicar essas duas condições, tá? Que eu vou chamar de condição A para mi de x e vou chamar de condição B para mi de y. Vamos abrir uma nova camada aqui. Vamos reescrever a equação 2, del mi del y vezes p mais mi vezes del p del y. Isso daqui é igual a del mi del x vezes q mais mi vezes del q del x. Tá certo até aqui, gente. Então, vamos lá. Primeiro vamos aplicar a nossa condição A. Condição A, que é mi igual a mi de x, tá? Aplicando mi igual a mi de x. Percebam, quando a gente aplicar aqui mi igual a mi de x, del mi del y vai ser igual a zero, né? Porque eu estou propondo que mi é uma função apenas de x. Então, esse termo daqui vai ser cancelado. E a nossa equação 2 vai ficar da forma mi vezes del p del y é igual a del mi del x. Eu também não preciso colocar esse del, porque vai representar que isso aqui significaria que o mi é uma função de mais de uma variável. E eu já sei que o mi é uma função apenas de x. Então, isso aqui é dmi dx. Tá? Vezes q mais mi vezes del q del x. Tá? Esse aqui é o caso A. Vamos reorganizar o caso A aqui para vocês verem como vai ficar a cara do nosso mi de x. No caso A, eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar esse mi para o outro lado e vou colocar esse mi de vezes delta q del x para o outro lado e vou colocar o mi em evidência. Então vai ficar mi de del p del y menos del q del x. Isso daqui é igual a dmi dx vezes q, tá? Então, agora o próximo passo a gente vai colocar o q, vai dividir por q, e a gente vai ficar com a equação da forma dmi dx é igual a mi vezes del p sobre del y menos del q sobre del x. Isso daqui tudo sobre o nosso q. Tá. Então você já está se perguntando, beleza. Mas e como é que eu vou saber que o mi é realmente uma função de x? Então é o seguinte, galera. Quando vocês chegarem nessa etapa daqui e vocês acharem, por exemplo, um y, se vocês, por exemplo, vocês resolvem del p del y, dá tanto, e subtraindo del q del x, dá, por exemplo, esse termo daqui dá mi vezes 2y, por exemplo, vamos supor. Então significa que o mi não é mi de x, tá? E então agora a gente vai supor que o mi é mi de y, tá? Vamos por enquanto ignorar isso aqui. Quando eu colocar o exemplo, a coisa vai ficar um pouco mais clara. Vamos para o caso B. O caso B, que é o caso onde mi é uma função de y, né?
nosso caso B, eu digo que mi é igual a mi de y, então eu vou ter que quando mi é uma função de y, esse cara daqui vai para zero, certo? Então eu vou ficar com del mi del y vezes p mais mi vezes del p del y. Isso daqui é igual a del mi del x vai para zero. Isso aqui é igual a mi vezes del q del x. É só um adendo que eu acho que eu não expliquei muito bem aqui. Por que a gente deixou aqui nessa forma? Porque quando a gente resolver esse termo, que a gente tem todos esses valores, vamos supor que o mi seja assim uma função de x. Então, aí isso aqui vai dar, por exemplo, mi vezes 2x, e a gente consegue resolver essa equação. É uma equação diferencial separável, muito simples de ser resolvida, né? Esse ponto, isso daí já deve ser uma brincadeira para vocês. E é isso. Então, vamos estender o caso B aqui. No caso B eu vou fazer similarmente ao caso A, sendo que dessa vez eu vou passar o del mi del y vezes p, vai ficar desse lado, e eu vou passar o del p del y vezes mi para lá, e vou colocar o mi em evidência. Então vai ficar que mi é mi vezes del q del x menos del p del y. Isso daqui é igual a, de novo, dmi dy, pois a gente já disse que o mi é uma função apenas de y, del mi del y vezes p. Agora simplesmente colocando o p dividindo, vamos ter que dmi dy é igual a mi vezes del q del x menos del p del y sobre p. É isso, gente. Aí a gente vai achar, vai resolver essa equação diferencial variável, de variáveis separáveis, e vai multiplicar por mi, né, que foi da onde a gente partiu. Se vocês lembrarem o porquê da gente querer achar o mi, é justamente porque a gente quer achar uma coisa que multiplicando torna a equação exata. Então a gente vai achar o mi e vai multiplicar na equação 1, nessa equação daqui, tá? Que é inexata. A gente multiplicou por mi aqui. E a gente vai achar o mi, multiplicar e vai ver se ela é exata, vai checar, ter certeza. Que tem que ser certo se a equação for resolvida, né? Tem que ser certo, porque o caminho inverso tem que bater. Então é isso. Isso aqui já basta de teoria, porque foram algumas demonstrações, né, e às vezes pode ser maçante para alguns. Então vamos para um exemplo onde as coisas vão ficar mais claras. O exemplo 1 do Guidorize, do capítulo de fatores integrantes, que é o capítulo 10.9, tá? Pelo menos na quinta edição. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo, tá? Exemplo, vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado vezes dx mais 3 mais x ao cubo mais 3xy ao quadrado mais 2xy dy é igual a zero. Tá. A gente sabe que esse termo daqui é o nosso p de xy e esse termo daqui é o nosso q de xy, né? Já de... Isso aqui a gente já sabe, né? Pausa para o cafezinho. Então, primeiramente, a gente vai checar se ela é exata. Obviamente ela não vai ser, porque a gente está querendo equações inexatas, mas esse teste tem que ser feito. Enfim, vamos lá. Eu não vou fazer aqui porque não vai ter espaço, mas del p del y vai ser igual a 2y, certo? Isso daqui é diferente de del q del x, que é igual a 3x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 2y, tá? Derivei aqui todo mundo em função de x. Então aí
a gente vai para aquelas duas situações, tá? A primeira situação, né, é aquela, tem duas situações. A primeira é que dmi dx é igual a mi vezes o que a gente viu na outra, que é del p del y, menos del q del x, sobre q. Isso daqui quando ela é função de x. E a segunda situação, que é quando o mi é uma função de y, certo? Dmi dy é igual a mi vezes del q del x menos del p del y, tudo isso sobre y, tá? A gente tem essas duas situações aqui, que a gente viu na camada anterior. Então, primeiro, a gente já tem del p del y, já temos del q del x. Vamos fazer a primeira situação, tá? Primeira situação, que é essa daqui. Del p del y é 2y. Menos del q del x, que é 3x ao quadrado, mais 3y ao quadrado, menos 3y ao quadrado. Na realidade, o sinal se distribui, cuidado. Menos 3y ao quadrado, menos 2y, tá? Eu só substituí aqui o del q del x, que é esse cara. Isso daqui tudo sobre q, que é esse daqui é o nosso q, tá bom? X ao cubo mais 3x y ao quadrado mais 2xy, tá? Daqui a gente consegue cortar um termo, certo? Que é esse termo daqui, 2y. Depois que a gente corta esse termo, a gente vê que a gente consegue colocar um x em evidência aqui, né? Mas não dá pra resolver, sabe? Entende o que eu quero dizer? Que não dá pra gente cancelar isso daqui de um modo que isso aqui vire apenas uma função de x. Sempre vai ter um y, sabe? Não dá pra cortar esse y. Aqui tem um x ao cubo, não dá pra cancelar esse y. Então vamos tentar a situação 2. Situação 2 diz que dmi dy igual a mi vezes del q del x menos del p del y sobre y. Vamos substituir os nossos valores. Del q del x, a gente já sabe, é 3x ao quadrado mais, mais 3y ao quadrado mais 2y, mais 3y ao quadrado mais 2y, menos del p del y, que é 2y. Isso tudo sobre, eu coloquei aqui sobre y, mas é sobre p, tá? Um errado aí. Eu acredito que nas outras camadas eu não cometi esse erro. Deixa eu checar aqui, por favor, rápido. Sobre P... Tudo bem, sobre P. Tá ótimo. Acontece, todo mundo erra. Sobre P, e P é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui se cancela. E quando a gente botar o 3 em evidência, a gente vai ver que isso aqui é 3 de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Esses caras se cancelam. E eu tenho aqui agora dmi dy é igual a mi vezes 3. Simplesmente. E isso é sim uma função de y, por mais que seja uma função constante, enfim, é uma função de y. E agora a gente vai resolver isso. Bem simples, né? Resolver essa EDO aqui. Dmi sobre mi é igual a 3 dy ln de mi, né? Só resolvendo bem rápido aqui, tá, gente? Essa daqui vocês já sabem facilmente isso aí. Exponenciando os dois lados, mi é igual a e elevado a 3y, tá certo? Então, a gente achou o nosso fator integrante, que é o que a gente quer achar para tornar a equação exata. E agora, o próximo passo é a gente multiplicar por esse fator integrante essa equação daqui, que é a equação inicial. Então, vamos fazer isso.
aqui, né? E elevado a 3y vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso aqui dx mais e elevado a 3y de x ao cubo mais 3xy ao quadrado mais 2xy, tá? Vamos fazer o teste. A gente vai derivar esse p aqui com relação a y. A primeira coisa que vai ficar é 3e elevado a 3y x ao quadrado, né? Meu p de xy agora é igual a... Vamos checar que ela realmente ficou exata. 3y x ao quadrado mais e elevado a 3y vezes y ao quadrado. O que implica que o meu del p del y é igual a derivada de e elevado a 3y vai ficar 3e elevado a 3y vezes x ao quadrado, tá? Já dá pra ver que é esse termo daqui, né? E esse segundo termo daqui é uma regra do produto, que vai ficar a derivada de e elevado a 3y, que é vezes y ao quadrado, né? Vai ficar 3 e elevado a 3y vezes y ao quadrado, que é esse termo daqui. Já dá pra ver que tá batendo, mas eu vou mostrar de todo jeito. E aí, depois, mais e elevado a 3y, 2 vezes e elevado a 3y vezes y, tá? Que é a derivada de y ao quadrado, 2y vezes e elevado a 3y, que eu já derivei aqui. Então, vamos provar que isso daqui é igual a del Q del X. Essa aula aqui tá ficando um pouco longa, tá, gente? Porque é uma aula que tem muita conta. E, enfim, se tiver devagar, coloquem no rápido aí, aumenta a velocidade. Faço isso muito com as aulas de cálculo. A professora fala bem devagar. Eu não sei, talvez eu fale também, acontece. Então vamos pro nosso del Q del X. Mas primeiro deixa eu só escrever o Q de XY, tá? Só Q de XY é igual a e elevado a 3y vezes x ao cubo mais e elevado a 3y vezes 3xy ao quadrado mais e elevado a 3y vezes 2xy, tá? Implica que del Q del X é igual a derivada desse aqui vai dar 3 e elevado a 3y vezes x ao quadrado, que é esse termo, como eu falei, mais 3e elevado a 3y vezes y ao quadrado, que é a derivada desse termo, vezes y ao quadrado, mais, vou escrever aqui embaixo, a derivada desse termo daqui, que é 2 e elevado a 3y vezes y, que é justamente esse termo daqui, tá? Então a gente provou que ela realmente é exata. Então agora vamos resolver esse troço, né? A gente sabe como resolve isso, né? A gente sabe que del f del x é igual a p, del φ del x é igual a p, e del φ del y é igual a q. Então eu vou integrar dos dois lados aqui com relação a x, tá? Um dx aqui, um dx aqui. E a gente vai ficar com a integral de p de xy, que é essa integral daqui. Essa daqui, tá? E elevado a 3y x ao quadrado dx mais a integral de... Separei em duas, tá? Só por separar mesmo. E elevado a 3y vezes y ao quadrado dx. Isso aqui vai dar em 2 e elevado a 3y vezes x mais e elevado a 3y vezes y ao quadrado vezes x
mais... Oh, o que eu fiz aqui, hein? Rapaz, o que eu fiz aqui, hein? É pra integrar, hein? Eu derivei o negócio. Enfim, acontece. É, e elevado a 3y vezes x ao quadrado vai dar e elevado a 3y vezes x ao cubo sobre 3. Ainda bem que eu voltei para esse negócio daqui, né? Senão a coisa ia ficar feia lá na frente. Ainda bem que eu percebi. Ufa. Acontece. Enfim. É. Desculpa aí pelo erro, né? Na integral. Espero que nenhum amigo meu de matemática veja isso aqui. Senão vai falar que é uma categoria abaixo de errado. Não faz sentido, né? Enfim. Erros acontecem. Mais uma função de y, né? Isso daqui é o meu φ de y, como a gente já viu na aula de EDOs exatas. Então vamos derivar agora com relação a y, né? Então a derivada desse termo daqui vai cair o 3 e vai cortar e vai ficar e elevado a 3y vezes x ao cubo mais a derivada disso aqui com relação a y, que se vocês pararem para pensar, a gente já calcula essa derivada com relação a y, que é esse cara daqui, né? Esse cara daqui. Mas enfim, isso aqui vai ficar 3e elevado a 3y vezes y ao quadrado mais a derivada desse daqui agora, que é... Opa, esqueci do x, tá? Vezes o x, que é justamente isso daqui, esse termo daqui é igual ao meu q, né? Tem que ser igual ao meu q de algum jeito, para eu dar umas canceladas aí, é o padrão das questões. Se vocês parar para pensar, esse termo daqui é igual a esse termo, esse termo daqui é igual a esse termo, e provavelmente o outro termo vai ser igual a esse termo daqui. Enfim, as questões geralmente o c de y é igual a zero ou é igual a uma bem fácil de ser resolvida, né? Enfim, derivando agora a gente vai ficar com 2 elevado a 3y vezes y vezes x mais c' de y. Isso aqui tem que ser igual ao meu q de xy. Sendo que o meu q de xy é igual a, como a gente já viu, meu q de xy é igual a e elevado a 3y vezes x ao cubo mais, eu estou tirando o q de xy daqui, tá? Mais 3e elevado a 3y vezes y ao quadrado vezes x mais 2e elevado a 3y vezes x vezes y. Então, esse cara corta com esse corta com esse. Eu tô parecendo aquele cara do vídeo, né? Esse vezes esse dá tchau, esse vezes esse dá tchum. Enfim, a gente conclui que c' de y é igual a zero. E então o meu c de y é igual a uma constante. Que a derivada de uma constante é zero, né? Então, voltando pro meu φ de xy, que tinha sido esse cara daqui, a gente vai substituir aqui, né? Meu φ de xy agora vai ficar igual a e elevado a 3y vezes x ao cubo sobre 3 mais e elevado a 3y vezes y ao quadrado vezes x mais k, o que implica que a minha solução, eu vou apagar a lâmina aqui em cima só para mostrar a solução, tá? Final, para ter um espaço, o que implica que a minha solução final é igual a c é igual a e elevado a 3y vezes x ao cubo sobre 3 mais e elevado a 3y vezes y ao quadrado vezes x. Pronto, essa daqui é a minha solução.
Só marcar aqui. Vou colocar uma cor que seja mais escura. Pronto. Pronto. Essa daqui é a solução da ED. Implícita, obviamente. É difícil colocar esse Y explicitamente, eu acredito. Deixa eu checar aqui no Guidoriz para ver se está certo. Vai que, né? X ao cubo é elevado a 3y mais xy ao quadrado é elevado a 3y. Então, galera, tá certa a resposta realmente. E essa foi a aula de hoje. Nas próximas duas aulas eu vou trazer EDOs homogêneas e EDO de Bernoulli. Eu vou postar elas recente após essa, porque depois disso já vamos começar a segunda ordem, provavelmente. E é isso, eu vou acabar logo as de primeira ordem. Então é isso aí, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. E qualquer dúvida, crítica, sugestão, só deixar nos comentários.